a gente vai para Brasília para ouvir outra situação polêmica, porque hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro vai depor a respeito daquela arma apreendida no dia 15 de junho. Vocês lembram? Foi apreendida com um assessor dele, numa blitz comum lá de Brasília. Rafael Almeida também está em Brasília e traz os detalhes para a gente. Olá, Rafa, bom dia. Bem-vinda ao nosso Morning Show. Obrigada, bom dia para você, Fernando, uma ótima terça-feira para o seu poderoso sofá, Jess, Matheus Henrique, hoje o senador Sérgio Moro, além de toda a sua audiência, é sempre um prazer estar aqui junto com vocês ao vivo, trazendo as últimas notícias de Brasília, e sim, é hoje o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. E esse depoimento será prestado na própria residência onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar. A oitiva está marcada para as 15 horas de hoje, quando uma equipe formada por um delegado e agentes da Polícia Civil vai se deslocar para coletar essas informações, e já a partir das 14 horas os advogados de defesa poderão se reunir com o ex-presidente para prepará-lo para o procedimento policial, podendo permanecer junto a ele durante toda a oitiva. A arma, que inclusive é um tema que nós viemos batendo, né, desde o início da semana, uma Glock 9mm, estava com um militar que integra a equipe de segurança do ex-presidente e, segundo a defesa, o armamento estava regularmente registrado, havia sido entregue ao militar para uma questão de manutenção após a identificação de uma falha mecânica. E o ponto investigado pela Polícia Civil não é exatamente a propriedade da arma, mas a circunstância em que ela estava sendo transportada sem o certificado de registro exigido no momento da abordagem. E os investigadores querem esclarecer justamente quem entregou a pistola, quando isso ocorreu e qual era o destino do armamento. E esse caso ainda ganha mais atenção, justamente porque o depoimento acontece há 2 dias, né, do fim do prazo da prisão domiciliar temporária do ex-presidente Jair Bolsonaro. E embora o inquérito tramite na esfera aqui do DF, as informações poderão ser acompanhadas pelo Supremo Tribunal Federal, que está analisando aí a situação do ex-presidente. Volto com você. Muito bem, Rafa, muito obrigado. Obrigado pelas informações. Bom dia para você aí em Brasília. Assim como nossa audiência, né, talvez precisa entender melhor isso, não é? Que confusão, na sua opinião, Henrique? Vamos lá, o que aconteceu? A arma estava lá, o presidente tem direito ao porte de arma, ela estava com problema e a arma foi ser reparada. Qual é o problema nisso tudo? A montanha pariu um rato? É estranho a arma estar na mão de outra pessoa. Não, o cara que foi reformar a arma. Sim, mas foi reformar por qual razão? O que aconteceu? Porque estava estragada. Mas estava estragada, como estragou? Porque eles tiraram lá o detonador, o atirador. Para ele não utilizar a arma eventualmente. Isso. Uma questão, ok. Até aí, ok. Só que no depoimento que ele vai dar, eu acho que ele mesmo vai poder explicar essas questões, que acho que é uma dúvida não Explica só para o nossa, juiz criminal que está aí ao seu lado e vai dar a opinião dele. Juiz criminal de carreira, chão de fábrica, como se diz, né? Esse caso parece aquele da importunação da baleia, né? Não faz sentido nenhum esse tipo de destaque a um caso desse, ou a polícia chamá-lo para esse momento nisso, com tanta coisa acontecendo, mas acredito que isso não vai prosperar, não vai adiante. Me parece um fato absolutamente ali banal. É claro que tem que ter controle, registro de arma e tal, mas ele tem porte de arma. Não sei por que essas coisas acontecem nesse momento. Mas a gente faz aquele comparativo, né, do caso da baleia lá, que foi, acho que, o caso mais ridículo da história da justiça criminal do nosso país, estará em inquérito por conta de uma suposta importunação de baleia pelo presidente da República. Mas se não for nada, ele vai explicar lá no depoimento e ok, não? Mas você concorda que o horário da justiça brasileira é muito caro para a gente tratar uma coisa que poderia ser eliminada por um simples, olha, tem porte, o outro tem porte, tá ok, ele pode levar uma arma para arrumar, tá tudo bem, vamos tocar os assuntos muito mais importantes que a gente tem a tratar. Não, vamos parar o Brasil, vamos mudar a rotina, vamos envolver o ministro do STF, vamos envolver a Polícia Federal, vamos deslocar funcionários, porque afinal de contas quem paga é a gente, né, Henrique? Quem paga é o cidadão de bem, que paga imposto, taxa, e o tempo inteiro fica sustentando essa mamata. Então o grande absurdo é tanta coisa importante para ser tratada e a gente tem que parar para olhar um porte de arma, porque daqui a pouco vai ser eliminado, porque não é possível que vão levar isso adiante. É isso que a gente está perguntando, né? Qual é o que existe por trás disso, né? Até a Jess, com toda a perspicácia que enxerga o invisível dentro do inatingível, também não vê alguma coisa, Jess?
Eu não vejo nada relevante nessa situação. Até acho que é mais um acaso que aconteceu desse policial ter sido parado. E a partir disso, o ministro Alexandre de Moraes, com uma postura que ele teve nesse processo e nos fatos envolvendo o ex-presidente Bolsonaro, ele mais uma vez cobra explicações, cobra posicionamentos, mas acredito, tal qual os demais aqui, tirando o Henrique, que o melhor uso do tempo do Supremo Tribunal Federal, dos nossos agentes de segurança, talvez não fosse investigando isso, mas não sei. Talvez os casos que envolvem o crime organizado, casos que envolvem situações de corrupção em Brasília.